Olá, meus amigos, minhas amigas, fãs do rádio, fãs da Rádio Cidade. Por que em especial? Porque nós decidimos, depois de ler muita coisa errada, de muito achismo, uma pessoa fala, comenta, outra diz que pesquisou e encontrou, eu resolvi fazer uma série bem grande sob o título Como Nasceu. E nesta série, a gente está contando com os originais, com as pessoas que participaram dessas histórias, como nasceram algumas situações no rádio, e às vezes até, como é o caso de hoje, como nasceu a rádio, o grupo, o sistema. Então, nós já fizemos o primeiro episódio, você pode entrar no canal do YouTube, que tem o meu nome, está aí embaixo, Luiz Fernando Malhoca, e você vai encontrar o primeiro episódio em que o Sr. Clever Pereira conta a história do nascimento da Rádio Cidade. Infelizmente, alguns dos participantes desta grande criação, que marcou época no rádio, já partiram. Então, nós não temos como ter o depoimento deles, mas, eventualmente, o Kleber vai relembrando e vai trazendo. E eu tenho a honra de trazer novamente aqui para a nossa tela o homem que foi meu chefe e que, depois de algum tempo de a Rádio Cidade de São Paulo já existir e já fazer sucesso, eu fui contratado para trabalhar nela. Mas isso é só um detalhe. O que nós estamos contando é como nasceu a história da Rádio Cidade. O Kleber pode me ajudar. Bem-vindo, Kleber. Pode me ajudar a relembrar? Nós já contamos no primeiro episódio, que está lá no canal, no YouTube, que a Rádio Cidade não foi totalmente planejada, que ela não foi estruturada como a gente gostaria dentro do Jornal do Brasil, que fosse, né? Como era o estilo de trabalho, e muita coisa aconteceu de maneira aleatória, o que prova que o rádio é dinâmico, que ele é amplo, né? E desde que a gente acerte a comunicação de uma parte com a outra, ou seja, de quem está aqui atrás do microfone falando e de quem está ouvindo, que pode gostar daquilo que a gente está falando, e vai contando para os demais, aí nós chegamos a uma situação em que, na primeira parte, no primeiro episódio, como a gente costuma chamar, nós dissemos que, acho que paramos exatamente aí, que alguns improvisos levaram a emissora a mudar um pouco, a sair um pouco daquele engessamento que era tradicional. Você citou o José Mauro, do Grupo Associado. Quando ele criou o sistema que em São Paulo se chamou Jet Music, da Rádio Difusora, na verdade ele criou o sistema Plenimúsica, né? Que era o sistema que a Rádio Tamoio, no Rio de Janeiro, onde você está, utilizava, e em São Paulo a Rádio Difusora, como outras emissoras em outros estados brasileiros. E naquele tempo era só uma frasezinha, ouvimos e vamos ouvir, que era tradicional, era engessado, a pessoa não podia brincar, ela não podia sair da linha. E uma vez ou outra a gente ousava. Ali eu aproveito para fazer um merchandising. Uma outra série que nós temos no nosso canal do YouTube é Como Nasceu a Melhor de Três. Uma brincadeira que eu criei para a Rádio Difusora em 1977. Na apresentação que nós fazemos no canal, a gente explica direitinho como é que ela nasceu. E acabou dando certo, e de tão certo que deu, ela foi copiada no Brasil inteiro, mudando de nome, às vezes não. E eu costumo também brincar, só para adicionar a história, que se eu ganhasse um dinheiro qualquer, de qualquer parte do mundo, um dinheiro por cópia que foi feita dessa ideia, eu estaria talvez hoje um milionário, estaria podendo ajudar muito mais gente do que a gente pode fazer hoje. Mas também isso não é o que vem ao caso. Kleber, você comentou no final do episódio anterior que um rapaz bastante irrequieto, de nome Eládio Sandoval, mas que também já grafou o seu nome na história do rádio,
a partir de uma ideia que ele pode ter criado ou não, de ter derrubado um cartucho, ele conversou com o ouvinte, pediu desculpas e esse movimento transformou um pouco a rádio. Vamos seguir daí. Na realidade, essa história me foi contada quando eu voltei de Salvador. Eu passei a segunda metade do ano de 77 praticamente na Bahia, implantando a Rádio Jornal do Brasil de Salvador. E ao voltar, eu me deparei com uma rádio cidade totalmente diferente do que da rádio que eu havia deixado aqui. E aí me explicaram que foi uma irreverência do Sandoval, me contaram essa história do cartucho. Muitos anos depois, aliás, décadas depois, eu resolvi checar com ele se havia sido de fato a queda acidental de um cartucho que tinha provocado a mudança na comunicação. E ele disse que não, absolutamente, que a mudança foi ocasionada por uma forma de anunciar irreverente de uma música do Alan O'Day chamada Undercover Angel. Assim que ele saiu, um mês e meio depois da fundação, do nascimento da Rádio Cidade, ele foi a um almoço na casa do coordenador, teve que sair mais cedo, porque ia pegar o microfone, e ao chegar, desanunciou a música do Alan O'Day de uma forma assim, tipo locutor de futebol, quando grita gol, Alan O'Day. E eu perguntei a ele, mas quanto tempo durou esse O'Day? Ele me respondeu, enquanto meu fôlego durou. Em seguida eu recebi um telefonema do próprio Carlos me censurando, tá ficando maluco? E eu disse, não, apenas eu quis inovar e tal, mas ao mesmo tempo o Carlinhos não o proibiu de fazer isso. Apenas nós sabíamos que tudo no Jornal do Brasil passava pelo crivo da direção-geral. E a direção-geral não havia dado concessão para que liberdades desse tipo fossem utilizadas na Rádio Cidade. E ele continuou usando e sendo censurado, até pelo superintendente, pelo diretor comercial, pelo próprio Carlos Tausen. De repente foi liberado. Então, décadas depois, viu, Maglock, eu tenho quase certeza de que o Carlos Lemos, que era o superintendente, levou essa proposta ao Dr. Brito, que era o CEO, e disse, Dr. Brito, está dando certo, é isso, e ele concedeu. Nada na rádio se fazia sem a aquiescência do Dr. Brito. Então, eu acho que isso também passou pelo crivo dele e ele concedeu. Aliás, uma prova de inteligência. A empresa soube se adaptar às mudanças do tempo. O que é muito difícil, não é? Eu ia fazer só pergunta complementar. Em que horário estava trabalhando? 14 às 18. Justamente, ele estava no almoço e foi para o estúdio. E o almoço foi no Jardim Botânico, na rua Nina Rodrigues, onde morava o Carlos Tausen. Ele foi para a Avenida Brasil e ao chegar lá anunciou Alan O'Day. Só que esse receou, segundo ele, foi enquanto ele tinha fôlego. Imagina como foi. E aí começou a cantar em cima da música do Handyman, do James Taylor. Ele gostava muito e cantava Handyman. Ele falou que o Handyman, que chamou a atenção dele foi o diretor comercial. Olha, ligou um anunciante lá do Shopping Center da Gávea, que disse que vai tirar o anúncio dele aqui da rádio, porque você está cantando em cima da música. Ele falou, então deixa ele tirar, porque eu não vou parar de cantar, não. E continuou cantando. E aí foi inventando. E os demais seguiram na trilha, entendeu? Os outros locutores viram que deu certo. Começaram também a transgredir. No bom sentido, agora. E foi um sucesso. E aí a rádio mudou completamente, entendeu? Era um momento, entendeu, Maglock, muito especial do rádio de FM aqui. O rádio estava congelado há anos naquele esquema que você conhece tão bem quanto eu, ou mais, né? Vamos ouvir, acabaram de ouvir. E um rádio irreverente como esse, feito num veículo novo como o FM, com estereofonia, ele tinha que chamar atenção. Chamou atenção pela elite, pelas classes mais bem posicionadas na escala social,
foi zona que geograficamente habitava a zona sul do Rio. Então a Rádio Cidade nasceu como um fenômeno de zona sul, de elite. Entendeu? À noite tinha o Cidade Dance Club, que tocava aquelas coisas das casas noturnas da zona sul carioca, que o Carlos Talvin conhecia muito bem, frequentava, se dava com os despijocas, e colou. Entendeu? Foi um sucesso extraordinário. 3 meses depois ela já dominava, já estava na frente do Ibope. E o Ibope, hoje em dia, está disponível na internet. Se você pegar o Ibope de 77, você vai ver que foi imediato o sucesso. Bom, interessante isso, porque a gente descobre, a partir do momento em que você conta como eram as coisas, a gente aqui em São Paulo, outras pessoas em outros estados, ouvindo suas rádios preferidas, a gente não tinha ideia da evolução rápida que esse momento do rádio, através da Rádio Cidade, dos seus locutores, programadores, diretores, etc., como ele estava mudando a história do rádio, porque isso realmente criou uma nova plataforma, né? Uma nova maneira de se ver, ouvir e fazer o rádio. Vocês são responsáveis por isso e são os grandes criadores, mesmo que não tivessem colocado tudo no papel, mas as coisas vão nascendo assim. Muito legal isso da sua parte. Nos outros horários, além do Eládio, as pessoas seguiram essa linha, foi muito rápida essa permissão, ou cada um criou o seu estilo, cada um já apresentava a rádio sem ser Ouvimos e Vamos Ouvir, mas com seu estilo diferente. Eles tentaram criar um estilo, entendeu? Só que o talento não é o mesmo, não é homogêneo, né? Uns tinham mais talento que os outros, e, obviamente, uns saíram muito bem e outros você notava que era uma imitação. Mas, de uma forma geral, o público aceitou tão bem que esses detalhes ficaram camuflados. E assim foi. É importante a gente saber o seguinte, o som, a sonoridade da Rádio Cidade, ela veio através de um corpo de vinhetas, de uma família, como a gente chama, no nosso jargão profissional. Foi feita uma produção específica para isso. Eu, como sou fã de vinhetas, eu confesso a você, e a quem está nos vendo também e ouvindo agora, que eu sou um sonoplasta frustrado. Se eu não sou, eu tenho aqui dentro um sonoplasta que gostaria de ter feito mais na parte do que eu chamo de embelezamento sonoro, que é tornar... as pessoas falam em embalagem, eu não acho isso muito simpático, mas é isso. Né? A embalagem do rádio mais palatável, mais gostosa, mais fácil de ouvir. Então, você não deixando motivo para o ouvinte mudar de estação, para ele sair do dial X e ir para a concorrência, já é um bom negócio. Eu, como sou apaixonado por vinheta, gostaria que você falasse assim, nos mínimos, nos pormenores, mínimo detalhe também, não é uma expressão corrente, mas não é correta, porque se é detalhe já é mínimo. Então, em pormenores, como é que surgiu a sonoridade da Rádio Cidade, falando em termos de vinheta? Bem, a primeira emissora do grupo JB fora do Rio foi a Rádio Jornal do Brasil FM de Belo Horizonte, que eu fui escalado para implantar. Eu fui para Belo Horizonte em agosto, voltei em novembro. Ao voltar, fui surpreendido, eles ficaram muito satisfeitos com o trabalho lá e fui surpreendido com um presente, que foi uma viagem aos Estados Unidos, para representar a rádio no Fórum Internacional de Programação da revista Billboard, que realizou-se em Nova Orleans, de 1 a 4 de dezembro de 76. Aqui está. Está dando para ver? Claro, perfeito. É o crachá, aí. E esse fórum, foi feito no Hotel Marriott de Nova Orleans. E um dos dias do fórum, eu estava subindo o elevador e entrou um casal e a esposa de um
de um homem que estava dentro do elevador, me abordou, elogiando a minha bolsa Samsonite, que não tinha nada de espetacular, mas hoje em dia eu acho que aquilo ali já foi um avanço, né, comercial em cima de mim. Na época me soou como uma coisa muito simpática. Você de onde? Sou do Brasil, está fazendo o quê aqui? Vim me assistiu fora, eu que perguntei, se vocês estão fazendo o que aqui? Nós vendemos jingles, IDs jingles, eu não sabia que era isso, ID jingles. Aí falou, mas o que é isso? Aí você quer ouvir? Eu falei, quero, eu era curiosíssimo, né? Então, fomos lá no quarto. Aí cheguei lá, me mostraram um demo de vinhetas. Aí me perguntaram, você não quer fazer isso para a sua rádio? Eu falei, mas como fazer isso para a minha rádio? Como é que se canta em português? Mas, não, nós fazemos isso. E aquilo para mim foi um impacto muito grande, né? Porque era muito bem feito. E eu tenho o demo, me deram numa fita cassete isso. Veja bem, vamos ver. The ultimate identification for radio today. Starflow. Starflow is not a concept package that'll wear out. There is nothing here but solid workhorse identification that's been carefully researched and designed to work and keep on working. Starflow is designed to enhance the flow and motion of today's radio. It's the winning sound. Turn it up and listen to it work. Hot to go 10-cent coffee. It's back in some 11 discs. You are listening to America's #1 music station. Now, hear the entire Starflow package. Na verdade, então, estamos mostrando para os nossos espectadores relíquia, porque o Clever Pereira esteve em Nova Orleans, ou New Orleans, se preferirem, no fórum da revista Billboard, que se realizava anualmente, sempre com novidades. Era uma feira, né, além das palestras e tudo mais, existia lá uma feira em que as pessoas iam negociar as suas produções. E aí ele contou que foi abordado por um casal, ele ainda não contou o nome desse casal, mas a gente mais ou menos já pode imaginar. E eu vou fazer agora duas perguntinhas. Você mostrou o Starflow. Starflow é o nome da empresa? Peraí, isso aqui merece... É o casal. Tom Parma e esposa. Jude Parma. Conheci os dois. Então, o casal Tom e Judy Parma
na época, produzia, provavelmente como uma empresa particular própria, produzia vinhetas, cantava, tinha lá seu grupo de cantores de coro e tudo mais, e escrevia vinhetas para as demais rádios. Não havia ainda uma grande produtora nesse sentido. Ou talvez houvesse e ainda não era deles. Isso? Exatamente. Ele foi funcionário da TM, que foi a grande firma de jingles de identificação. Você tocou um ponto que eu acho muito curioso e muito importante. Não existe esse termo plástico, roupagem, não é nada disso. O americano fez isso para identificar as rádios num ambiente altamente competitivo. Entendeu? O sujeito estava deslizando, estava viajando no dial, ou surfando, como se diz hoje, e tinham várias emissoras tocando música. Entre uma música e outra, vinha um jingle, 90 KJ, ele sabia que rádio ele estava ouvindo. É para efeito comercial, de aferição de audiência. Não tem nada de plástica, roupagem, nada disso. Isso foi para identificar. Por isso que é conhecido na América como ID de Identification Jingle. Jingle de identificação. E aqueles mais longos, de 1 minuto, eram Promo IDs. Identificação promocional. Entendeu? Sim, senhor. Não só entendi, como me lembrei que lá nos anos 60, 70, talvez antes, o nosso Dentel, que era o Departamento de Telecomunicações, que hoje tem um nome um pouco mais longo, de Anatel, ele era o órgão que controlava as emissoras de rádio e definia uma série de coisas, facilitando ou dificultando, e ele exigia que, na hora cheia, as emissoras fizessem o chamado identificativo de frequência. Uhum. E nessa hora vinha lá uns 2 minutos de informação, ZY, aí era importante dizer tudo, inclusive o nome real da empresa, ou seja, o nome pelo qual ela estava registrada e não o nome fantasia, etc, etc. E aí é exatamente isso que você falou do promo, porque é uma identificação sonora com o ritmo ou com a música que marca as outras vinhetas da rádio, mas é uma caminha, ou seja, é um som, um BG, em que o locutor faz a identificação, aí grava-se uma vez e roda-se por aí. É mais ou menos isso, não? Uhum, exato. A próxima pergunta é a seguinte: você mostrou, antes da foto em que você está com o Tom e a Jody Parma, você mostrou eu vou abrir aqui. Eu não sei, não deu. O Starflow, o que era? Cada conjunto de vinhetas, de jingles promocionais ou de identificação como esse, tinha um nome, entendeu? Para diferenciar um dos outros. E esse primeiro, que foi da Rádio Cidade, chamava-se Starflow. Entendeu? E esse folheto ele me deu naquele dia no hotel, em 1976, e eu guardei até hoje. Tinha um nome, a relação de jingles que acompanhava o... Entendi. Certo? Gravados como demonstrativo em cima da 93 WKHJ de Los Angeles, que era uma emissora famosa na época, e o contato dele aqui, que eu escrevi à mão na época. Telefone, endereço, tudo mais. Ok, quando eu falo em família, eu não sei se todo mundo usa essa especificação, a família é exatamente isso que você falou. É o conjunto de vinhetas, né, que tem um som específico que identifica, são as principais notas que identificam esse conjunto de músicas, e aí você tem as transições, slow to fast, fast to medium, medium to slow, etc, etc, que são transições que a gente usa, às vezes, sem saber. Quem trabalhou com as vinhetas, quem trabalhou no passado com esse tipo de material, obviamente já conheceu, já travou o conhecimento do que representava. Mas, para nós, muitas vezes a gente colocava, aliás, não só muitas vezes, como até hoje,
você ouve aquilo que eu chamo de coquetel de vinhetas. Tem operador que adora, hoje é mais fácil, que está tudo na tela, né? Ele fica batendo o dedinho lá nos arquivos e vai emendando uma vinheta com outra que não tem nada a ver. Ela foi feita ou foi criada para uma determinada transição de música, uma identificação, e de repente vira aquele coquetel só porque é criativo, e etc, etc. Mas voltando aí para o encontro do casal. Você ficou apaixonado, você já comprou, você teve ideia de fazer, ligou para o Rio de Janeiro e falou, gente, eu preciso de dólar aqui, como é que foi isso? Eu tinha $1.000 de reserva que não havia gasto. O pacote custou $3.000. Entendeu? E eu tenho até hoje cópia da compra, entendeu? Com todos os detalhes, como é que foi isso. E eu fiquei na dúvida. A rádio não estava no ar ainda, em 76. Estavam em treinamento. Eu liguei para o Rio, falei com o Veiga falou, procura o Lemos, que é o superintendente, vê se autoriza isso, mas não se esqueça de usar a melodia do Cidade Maravilhosa, caso ele concorde. Quando o Veiga disse isso, eu falei, o Veiga vai trabalhar para que isso seja aprovado. E o Tom Parma me ofereceu uma carona de automóvel, um Cadillac que ele tinha, de Nova Orleans para Dallas. Não, a gente vai hoje, era uma sexta-feira, a gente vai amanhã, sábado, quarta-feira a gente grava isso. E eu fiquei naquela dúvida, entendeu, Maglock? Eu não tinha sido autorizado a ir para Dallas, coisa nenhuma. Meu negócio era de Nova Orleans, ir para Miami e voltar para o Brasil. Mas eu resolvi aceitar a carona. Eu tinha tanta confiança que a empresa ia topar que, justamente por causa daquele princípio que eu falei antes, faça sempre o melhor, entendeu? Não importa o preço. E nivele por cima. Eu falei, essas vinhetas são tão espetaculares que eu acho difícil, mesmo à distância, eles não acreditarem em mim. Aí peguei uma carona e fui para Dallas com o Tom. Fiquei hospedado um dia num hotel. Na segunda-feira ele falou, não, quer saber de uma coisa? Vai lá para casa. Eu fui hospedado na casa dele, eu virei um membro da família. E na segunda-feira eu liguei para o Rio, entendeu? Eu falei, e aí, Lemos, posso gravar aqui? Pode ir para Dallas. Eu falei, olha, eu já estou em Dallas, a gravação é quarta-feira. Foi assim. Fui para o estúdio e dá para reparar, eu não sei se você reparou, e o público também é importante que note que essas vinhetas que eu toquei são as mesmas do primeiro pacote da Rádio Cidade, apenas mudou o nome. Deu para reparar isso, Maglock? Sim. Até porque, para mim, é mais fácil, porque eu trabalhei muito, não nesse caso específico, mas eu trabalhei muito com trilhas e vinhetas, etc. Então, a gente recebia o demo, muitas ideias, né? Nossa, dá vontade de copiar, dá vontade de fazer um montão de coisa, mas a gente não consegue ajustar, né, o gogó. Não é por nada, a gente tem cantores maravilhosos e tal, mas a sonoridade, o tipo de como é que a gente fala? O desenho, porque é preciso você, no caso, você brasileiro, querendo fazer com que um grupo de americanos cantasse em português, sem sotaque, ou pelo menos deixando passar um leve sotaque, só para ajudar a dar um charmezinho, mas era importante que fosse cidade, o nome fosse claro. Então, é preciso você fazer um desenho de fonética, para eles entenderem como é o som que a gente fala e que não o que eles falam. E outra coisa, basicamente, eu tive esse problema, você talvez tenha tido, o fato de eles conhecerem como segunda língua o espanhol, a tendência é partir para cidade e não no cidade, que é o mais próximo daquilo que é o original nosso. E tinha um desafio musical também, que era você botar o Cidade Maravilhosa em cima dessa base. Eu não sabia que isso era possível, entendeu? Não conseguia entender isso. Então esse era o trabalho da esposa dele. Ela, além de líder do coro, ela adaptou Cidade Maravilhosa para funcionar, soar bem em cima dessa base pré-gravada. Aqui está ela escrevendo as vinhetas da rádio. Eu fotografei na época. Interessantíssimo isso. Muito bom. Tudo tem um trabalho de bastidor que a gente não sabe, né? Existe, do mesmo jeito que você escreve uma música, você tem a partitura e tal,
você tem que, além do sonoro dos instrumentos, você tem o sonoro da voz, e você tem que fazer uma ligação de vozes que permita essa coisa gostosa que cai no ouvido da gente, a gente fica com vontade de ouvir mais ainda a rádio, porque até a vinheta é gostosa. Então, você comprou esse pacote da Tom Parma Productions, ou coisa que o valha, né? Sim. E trouxe para o Brasil já embaixo do braço. Trouxe embaixo do braço, sendo que ele teve o cuidado. Eu falei assim, Tom, se o avião cair, como é que vai ser? Ele falou, eu já tomei o cuidado de fazer uma cor para estar aqui comigo. Então, até essa precaução nós tomamos. E eu fiquei sabendo depois que esse tipo de trabalho, quando você faz uma base e utiliza em várias emissoras diferentes, eles chamam lá de syndicated, que traduzisse aqui como sindicalizado, mas eu não sei exatamente até hoje se a tradução correta é essa. Você grava uma base que custava na época 12 a 13 mil dólares, entendeu? E colocava a voz em cima, ou seja, você dissolvia o preço de produção, porque vendia para várias emissoras em cidades diferentes dos Estados Unidos. E o preço variava de acordo com o tamanho do mercado, que para o americano é baseado na demografia, no número de habitantes de cada cidade. Essa história, viu, Maglioca, acabou sendo narrada, contada, num livro sobre a história do jingle chamado The Hits Between the Hits. Ok? E na página 216 tem a história dos jingles da Rádio Cidade. Não sei se vai dar para ver aqui, acho que não. Não dá para ler, mas dá para acreditar que é isso. Ele conta a história, o Tom contou a história para o autor do livro, fantasiou um pouquinho, contou umas historinhas lá, que eu só pedia hambúrguer. Aliás, era até verdade, eu só pedia hambúrguer, mas não era a única palavra que eu falava, porque eu não me acostumei com a comida americana. Eu preferia comer hambúrguer para não arriscar, passar mal. Você então, falou num detalhezinho que eu acho que é bom a gente retomar, porque nós contamos no episódio anterior que a base, ou seja, que base sonora nós vamos utilizar. A ideia foi a de utilizar o Cidade Maravilhosa, o comecinho da música de André Filho, que é o hino do Rio de Janeiro, para utilizar como base, ou seja, não chegaria nem a ser plágio. Não é a base. Não é a base, não. A base que eu chamo é a base rítmica e melódica da vinheta. Não, ele não haveria 7 compassos para poder chegar a qualquer tipo de coisa. Mas é uma homenagem maravilhosa, sem trocadilho, que vocês fizeram e muito próximo daquilo que é o hino, que é grandiloquente, é muito legal. Então, não houve planejamento para ser uma rádio nacional, uma rede nacional. A coisa foi feita para o mercado local do Rio de Janeiro. Sim, perfeito. Mais uma prova. Agora, o curioso é que você passou esse timbre musical para a Judith Parma para que ela pudesse achar um jeito de fazer numa coisa pronta. Então, voltando a isso, numa coisa pronta que a gente chama, ou seja, se você chega lá e fala assim, olha, eu quero construir, vou chamar de família, porque para mim é mais fácil, eu me acostumei com isso, uma família de jingles para a rádio que eu vou criar no meu país. Isso, quando eu fui lá fazer, nos anos 90 para 2000, custava $20 mil para você ter um pacote de vinhetas, que a rigor seria seu por um ano, no mínimo, e você pagaria os músicos, os criadores e também os cantores que fariam a locução. E aí você assina um contrato dizendo que você libera, já que a produção é deles, para que eles utilizem em outras praças que não colidentes com a sua. Quando você chegou lá e comprou o Starflow, ele já existia, já era uma família existente para a rádio local e que provavelmente ia aparecer em outros locais também. Tocava no Vietnã, para a rádio das Forças Armadas Americanas do Vietnã. Pois é, tá vendo? E você sabe que eu me lembro também
um dos primeiros demos que eu recebi da Jam Creations e Productions, e dizia lá, nós gravamos também em línguas estranhas, como papiamento, que é muito parecido com a língua, o nosso português, e que eu não tinha ideia, nunca tinha ouvido falar nessa expressão. E aí ele mostra um pedacinho de uma outra coisa que eles já tinham feito aqui para o Brasil, no caso a Jovem Pan FM. Não, perdão, AM. Então, esse jogo, ou seja, exatamente como você falou, não sei se o sindicalizar significa essa tradução que nós temos, porque a palavra sindicato para nós quer dizer outra coisa, mas é a distribuição de um pacote, né? Muitas produtoras de rádio, ou muitos produtores de rádio, quando perderam emprego ou saíram, acharam uma maneira de ganhar dinheiro, e aqui em São Paulo nós tivemos um grande exemplo, quando Walter Guerreiro deixou a direção da Jovem Pan, ele fez uma revolução na Jovem Pan, mudou uma série de coisas, e depois ele criou o Estúdio Free. O Estúdio Free fazia o esquema que ele mesmo chamava de syndicate, e ele gravava 5 minutos com... Então você tinha todos os artistas, notadamente da Rede Globo, 5 minutos com Chico Anísio, 5 minutos com Jô Soares, 5 minutos com Francisco Coco, 5 minutos com Regina Duarte, e outros tantos programas que ele gravava em São Paulo, fazia uma fita de rolo e mandava para o resto do Brasil, menos para São Paulo. O compromisso dele era não atrapalhar a programação local. Mas no resto do Brasil você tinha como ouvir esse tipo de coisa. E o curioso, o comercial que pagava o trabalho todo, não só do artista, quanto dos operadores, como do envio, do frete, do selo, do correio, enfim, tudo isso, o comercial era inserido no meio do programa já gravado. Então, o contratante, ou seja, o dono da emissora que recebia esse produto de graça, se comprometia contratualmente a deixar passar o promotor do evento ou o patrocinador, etc, etc. Mas também são histórias. É exatamente um podcast da era analógica. Quanto? Nós estamos falando o quê? De 1975, por exemplo, já existia isso. E essa história que eu estou contando... Existia antes, Magrão. Com novela, a GCLR patrocinou muita novela pelo Brasil afora. Exato. Exatamente. É outro exemplo. Foi só para repisar um pouquinho esse assunto do syndicate, que para nós tem outro sentido, mas para eles é mais ou menos isso. Você aproveita um material que já foi feito originalmente de uma forma e depois você transforma até para poder pagar menos, baratear o custo para quem vai entrar na segunda fase, né? Para quem não foi o original, etc, etc. Bom, então vamos retomar aqui a nossa conversa para a Rádio Cidade. Hoje você chega no Rio de Janeiro com essa maravilha que provavelmente, não sei se na época eu já tinha aquela fita... Cartucho. Qual? Cartucho? Não. Era um intermediário entre o cassete e o profissional. Muitos. 8 trilhas que tocavam em automóvel. Eu tenho, em algum lugar aqui do meu estúdio, eu tenho alguma coisa. Era um outro procedimento com mais qualidade de som, em que a matriz era gravada, além da fita de rolo, numa fita cassete um pouco mais encorpada. Eu vou lembrar o nome, depois eu te falo. Mas aí, vamos contar a história da rádio. Você chega com o material no estúdio, chama a moçada e o que acontece? Foi um delírio total. Realmente, o próprio Townsend achou fantástico e eles passaram a treinar usando a vinheta. Essa primeira viagem que eu fiz, em dezembro de 76, além desse pacote Starflow de jingle, eu trouxe a ideia do que era conhecido nos Estados Unidos como kill clock, que nada mais é do que um cronômetro
de trás para frente, ele era acoplado numa cartucheira, e quando a música era programada, vinha escrito o tempo total no cartucho e mais o tempo de introdução, o intro time, por exemplo, 8 segundos. O sujeito presetava esse cronômetro com 8, que era o tempo de introdução. O que era a introdução? Era desde o início da música até o vocalista começar a cantar. Quando o locutor disparava esse cartucho, o cronômetro começava a contar 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entendeu? Ele tinha que parar de falar. Isso deu uma dinâmica incrível à emissora, porque os locutores iam falando, anunciando, desanunciando em cima da música, entendeu? E nunca atropelavam o vocalista. A minha contribuição foi essa no início. O pacote de jingles e esse Kill Clock. E o Kill Clock chegou em janeiro ou fevereiro, no máximo, e eles passaram a treinar também com o Kill Clock, a falar em cima de música, da introdução e utilizando as vinhetas. Depois eu viajei. A rádio inaugurou e eu fui para a Bahia. Bom, imagino que a comoção, no bom sentido, que esse momento trouxe, porque se para a gente que foi ouvir isso algum tempo depois, foi uma coisa completa, perfeita, porque tudo é muito bem casado, tudo muito bem. A interpretação, repito que eu sou um sujeito apaixonado por trilhas e vinhetas, então eu já tenho que fazer sempre um desconto. Agora, ninguém me tira a opinião de que ouvir uma rádio bem feita, em que a música case com a voz do locutor, case com a passagem para o jingle, ou a passagem entre uma música e outra, a voz do coro cantando o nome da rádio é muito, muito legal, muito interessante. Bom, contando só um pouquinho a respeito do casal, depois que eles saíram ou deixaram de fazer essa produção, eles foram, ou ele, o Tom principalmente, claro, depois a esposa foi junto, para a Jam, foi isso? Foi. Ele passou a ser homem de vendas e ela líder do coro da Jam, que eu acho que foi na época que você os conheceu lá, não é isso? E eu tenho um vídeo, e infelizmente ainda está, eu sou tão analógico quanto os meus arquivos. Eu tenho um vídeo, um mini cassete em vídeo, aquela fitinha Panasonic pequenininha, e eu levei a minha filmadora, vamos chamar assim, para o estúdio e pedi licença a eles para mostrar alguns momentos da gravação de uma das produções que eu fiz duas, e eles me permitiram tranquilamente, até tivemos umas conversas muito gostosas. O nosso contato comercial na época era o Freddie Hardy Jr., que era uma pessoa, era um tiozão, né? Era uma pessoa maravilhosa, era bom conversar com ele. E aquilo que você falou é curioso. Por mais que se diga que o americano, né? Normal, original, é frio, que ele não faz amizade, ao contrário. O Fred foi me buscar no hotel 2 vezes, me levou para comer comida típica. Ele falou, não, você não pode sair daqui sem experimentar uma das nossas especialidades, uma das nossas comidas melhores, eu vou te levar no melhor restaurante. Nossa, a gente era tratado assim, extremamente bem. E ali eu acompanhei a gravação e ainda fiz um comentário que também não vem ao caso, que a história é longa aqui, de uma voz de um sujeito que o grave dele era tão bonito e era tão tonitruante que aqui a gente falava, nossa, parece um armário, esse sujeito parece um armário de 2x2. E aí, no meio da gravação, ele falou, come on. Aí eu entrei lá para o estúdio, né? Eu sempre via do lado de fora do aquário, na parte da técnica, de onde a gente costuma acompanhar. Ele falou assim, esse sujeito aqui é o armário que você falou. E não tinha nada a ver, né? Um senhor simples, até ele e o filho, você deve ter conhecido também, ele e o filho cantavam, e eles eram músicos e participavam do coro, não só do Teatro Municipal, como de orquestras sinfônicas que acompanhavam a parte clássica, ou seja, era gente de primeiríssima linha mesmo. Bom, seguimos, você foi para a Bahia, depois voltou, e o que aconteceu com a nossa Rádio Cidade, Rio de Janeiro?
em junho ou julho do ano seguinte, de 78, o Carlos Talden sai da emissora. Diz que recebeu uma proposta da Warner para ser label manager e tal, e resolve sair. E eu era chefe, o meu cargo era chefe do departamento de produção e programação do grupo, tanto das FMs, como da AM, como da Rádio Cidade. Mas eu não era envolvido diretamente na Rádio Cidade, era tarefa do Carlinhos. E aí o Veiga tinha mania de chamar para a sala dele para comer balinha. Senta aqui, Cleber, vamos conversar. Quer uma balinha? E dava uma balinha e tal. Eu falei, lá vem bomba. E não deu outra. Falei, olha, o Carlinhos saiu mesmo, hein? E tal, precisa de alguém para tomar conta da Rádio Cidade. Mas eu pulei fora, entendeu, Magrão? Porque eu estava na Jornal do Brasil, que era uma rádio em 5º ou 6º lugar de audiência. Faturava muito bem. Não tinha aquela cobrança mensal de Ibope. É como você ser, digamos, treinador de um time da Série C com o salário do Abel Ferreira. Era maravilhoso, eu não queria outra vida. Eu me meti em Rádio Cidade por ter que disputar Ibope, todo mês tem Ibope. Aí o Veiga teve a primeira e a segunda conversa. Na terceira ele falou, olha, você há de convir que o faturamento da Rádio Cidade é muito importante para o grupo. Aí eu entendi que era missão. Falei, não vai ter jeito, eu vou ter que aceitar. E passei a ser o coordenador direto da Rádio Cidade. Foi um ano e alguns dias depois que eu assumi o controle direto da rádio. E realmente a minha vida mudou completamente. Entendeu? Você sabe muito bem, talvez mais do que eu, porque aí em São Paulo a briga é muito séria, o que é você ser avaliado mensalmente por conta de um relatório de Ibope. E aí assumi a rádio em 78. Eu tive algumas vezes na minha vida profissional cobrança, mas eu juro para você que eu tive tanta sorte que em muitos dos casos, enquanto todo mundo estava lendo pesquisas, comprando uma pesquisa de um organismo X para saber onde é que nós estamos falhando, existem emissoras que trabalham assim, eu não condeno, mas eu confesso a você que isso era o que menos me preocupava. Porque em muitos casos, você sente na rua o que é que está acontecendo. E por isso que eu tive ideia de colocar a rádio na rua várias vezes, quando havia condição, quando não havia. Eu também tenho as minhas mágoas da Rádio Cidade. Nada para cobrar de você, nem do nosso querido Nelson, que não está mais entre nós, mas a situação permitia algumas coisas e não permitia outras. Até porque nós vamos falar no próximo episódio um pouquinho da Rádio Cidade de São Paulo, da joint venture, como se chama, ou da união dos estilos de um grupo com outro, em que alguém tinha a frequência, mas não tinha conteúdo para colocar nessa frequência, e uma outra empresa que se associou a ela tinha, mas isso a gente vai falar mais para frente. Cleber, nós temos aqui alguns minutinhos para terminar, talvez uns 5 minutos para terminar esse segundo episódio. Eu quero que você, antes de antecipar, ou começando a antecipar o que é que nós vamos contar no próximo, mais alguma coisa que fosse assim típico do JB e típico do Rio de Janeiro, que a gente não tinha acesso, a gente não, participando ou não do grupo, a gente não ficava sabendo. Tinha alguma coisa assim muito específica? Você já contou várias passagens em que o grupo exigia isso, exigia aquilo, era engessado, depois concordou com o fato de participar ou deixar a participação ser um pouquinho mais... Não era bem engessado, entendeu? É que tudo tinha que ser comunicado, combinado antes. Só isso. Se você convencesse a direção geral de que tinha que haver uma mudança, normalmente a coisa era aprovada. Ah, você acredita nisso? Então tá, então faz. Tanto que foi uma das casas mais interessantes que eu trabalhei na vida. Entendeu? Eu nunca tive tanta facilidade em fazer as coisas quanto o Jornal do Brasil. Além do ambiente pessoal ser fantástico. Entendeu? Só tenho a elogiar a casa, os dirigentes, a família Nascimento Brito. Perfeito. Foi a melhor casa que eu trabalhei. Brincando ainda um pouquinho, descontraindo na nossa gira, desde que tudo estivesse combinado com os russos, não havia problema.
Não, não. Ok, entendi. E nós estamos falando numa hierarquia grande, né, de uma estrutura bastante grande, mas talvez fácil, porque o dono estava perto. Exatamente. Eu acho importante. Na época era muito criticado. Ah, não, esse negócio de família não dá certo. Hoje em dia, eu acho que dá certo, sim, viu, Mandioca? Quando a família se afasta, a coisa costuma ficar mais difícil. Ainda mais depois que inventaram bônus para executivo. A coisa ficou difícil. Nós temos opiniões diversas, nós não. Existem opiniões diversas, existem posições e até comprovação dessas posições de que muita coisa dá certo ou não. A gente tem aqui no Brasil algumas ideias, né, de famílias. Se você começar lá para trás, estudar o patriarca, Dr. Paulo Machado de Carvalho, que tinha um leque de emissoras, até a Rádio Bandeirantes era dele, e depois ele se notabilizou com a Record TV, rádio, e a filha mais simples, mais pobre, vamos dizer assim, que era a Jovem Pan, a Rádio Pan-Americana, aliás, São Paulo S.A., que depois se transformou na potência que é hoje. Então, as coisas vindo de família que é do ramo, eu costumo dizer isso com muita segurança. Quando o pai treina o filho e percebe que o filho gosta, vai embora. Agora, quando ele obriga o filho a fazer uma coisa que não é o negócio dele, ele quer fazer medicina, ele quer fazer isso aqui, o pai fala, não, você tem que ser locutor, não, você tem que vender comercial. Aí você força uma situação e a coisa desanda, né? Bom, Clever, eu acho que nós podemos encerrar aqui a nossa conversa de hoje, até porque mais um pacote de documentos históricos nos foi mostrado. Aquele demo que você passou para nós, que você recebeu e que foi praticamente a origem, apesar de não ter tido muito tempo, para que você pudesse digerir tudo, quer dizer, ou resolve ali, ou não vai dar certo, e tinha tudo para não dar. Eu não perguntei ainda, não sei qual é o seu signo, nem qual é a sua data de nascimento, não para saber a idade, mas por causa do signo, mas eu também sou assim. Eu não paro para pensar muito. Eu sou ariano, faço aniversário em 13 de abril. Quando pinta a ideia, eu falo, vamos embora e dane-se o resto. Se alguém não gostar, avisa depois, porque antes não vai dar tempo. Qual é o seu signo? Leão. Leão, sou de 9 de agosto. Então, está claríssimo que Leão, Sagitário e Áries, cada um na sua posição, são signos de fogo, e com signo de fogo, por todos os meios que a gente já conhece, não se brinca, porque você acaba... Meu pai era Áries, e eu tenho uma grande admiração por ele. O ariano tem também alguns deslizes, como tantos outros, mas... Fala. Quem não tem deslizes? Não, é verdade, mas eu digo que o fato da gente não pensar e falar, né, faz com que a gente, às vezes, se corrija, faz com que, às vezes, a gente repense o que falou, às vezes se desculpe quando tem condição de fazê-lo, quando dá tempo e tal, mas a decisão, isso eu acho maravilhoso. Eu agradeço aos meus pais e a Deus por terem me permitido nascer sob esse signo, porque é assim. Eu muitas vezes brinquei quando as pessoas diziam, mas você não viu pesquisa e tal? Eu falei, olha, a minha pesquisa é baseada no Silvio Santos. Como o Silvio Santos? Ele brincava num determinado tempo lá no programa dele, ele falou, olha, não vejo ninguém na minha frente. Ele botava a mão aqui e dizia isso. Ou seja, não se preocupe muito com as emissoras que estão atrás de você, porque isso não é o mais importante. O importante é você olhar para frente. E eu, por vezes, mesmo trabalhando com gente que valorizava a pesquisa como nada na vida. Vamos saber em que segmento nós não estamos alcançando. É bom, claro que ajuda. Agora, de repente, você mudar uma programação de emissora porque a classe AB ou porque o jovem de 15 a 19 anos não está acompanhando você, é preciso repensar junto com
a área comercial, uma série de coisas. O que é que esse tipo, não estou falando hoje, não estou falando dos dias atrás, estou falando lá dos anos 70 e 80, em que eu estive na direção de várias emissoras. O que que o jovem de 15 a 19 anos representa comercialmente? Ele tem dinheiro, ele gasta. Hoje a gente pode até dizer que o celular começa por aí, se não começar antes. Mas naquele tempo era diferente. Então, e eu citei também um exemplo de passagem. Clever, mais uma vez foi muito bom conversar com você neste segundo episódio, nesta segunda parte da história da Rádio Cidade, como ela nasceu, e eu o convoco para mais um episódio em que nós vamos poder contar mais alguma coisa, e aí já falar de rede, já falar de outras emissoras que você acompanhou, porque implantou, e etc, etc. Então, mais uma vez, obrigado pelos seus conhecimentos. O trailer, o Carlinhos saiu em 78, e um ano depois ele voltou. Entendeu? E voltou para implantar a Rádio Cidade de São Paulo. Essa história nós vamos saber no próximo capítulo. Entrando no YouTube, no canal do Luiz Fernando Malhoca, o nome está escrito aí na tela, você vai encontrar várias listas de reprodução. Uma delas é Como Nasceu. E dentro dessa lista de reprodução, Como Nasceu, entre outros assuntos, você tem Como Nasceu a Rádio Cidade. Clever, até a próxima. Um forte abraço. Obrigado. Obrigado a você. Estamos contando, no caso de hoje, a história da Rádio Cidade. Como ela surgiu, como ela nasceu, como tiveram ideia de fazer essa coisa maravilhosa que durante anos e anos foi sucesso para todos nós e que nós temos muita saudade. E com certeza você, que além de ter saudade, tem vontade, tem lembranças de comentar com a gente. É isso? Muito obrigado e até o próximo capítulo, o próximo episódio.